Olá, pessoal. Esta é a terceira aula do módulo 3 da disciplina Físico-Química de Geologia. Nós nos encontramos aqui no calendário e já fizemos a aula 1 de equilíbrio de fases e sistemas de um componente, a aula 2 de diagramas de fases de sistemas com dois componentes sem formação de composto intermediário, e hoje faremos a aula 3 para diagramas de fases de sistemas de dois componentes com formação de composto intermediário. Na próxima aula faremos revisão e exercícios numéricos. Então, como já foi falado, nós estamos no terceiro módulo da disciplina. Nosso primeiro módulo foi a primeira lei da termodinâmica, o segundo módulo, a segunda e terceira lei da termodinâmica. Agora estamos trabalhando o módulo 3 de equilíbrio de fases. Esta aula que vamos fazer hoje é uma aula teórica com exercícios para melhor explicar todos os temas da aula. Os objetivos centrais deste módulo são compreender os conceitos físico-químicos do equilíbrio de fases, interpretar os diagramas de fases, compreender de que forma podemos inferir propriedades e comportamentos dos sistemas a partir dos diagramas de fases. A aula de hoje é então a aula 3 do módulo 3, sistemas binários, ou seja, sistemas com dois componentes, equilíbrio para sistemas condensados, ou seja, sistemas líquido-sólido, com formação de composto intermediário. Vamos lembrar a regra das fases de Gibbs, onde variança é igual ao número de componentes menos o número de fases em equilíbrio mais 2. Assim, então, para um sistema com um componente, nós chegamos à variança 3 menos o número de fases. Quando temos apenas uma fase no equilíbrio, teremos então grau de liberdade ou variança 2 e, portanto, o diagrama de fases será um diagrama em duas dimensões, pressão e temperatura. Para o caso que nos interessa hoje, de dois componentes, a variança será igual a 4 menos o número de fases. Assim, então, quando temos apenas uma fase presente, teremos 3 graus de liberdade e a figura que deveremos construir para representar o diagrama de fases será em 3 dimensões: pressão, temperatura e composição. Ainda veremos, em uma aula posterior, sistemas de 3 componentes, para os quais a variança máxima é 4, e assim então temos 4 graus de liberdade. Mas hoje, então, nossa aula será um sistema de 2 componentes, com a variança 4 menos o número de fases. Dessa forma, então, para esse sistema de 2 componentes, quando temos uma fase, temos 3 graus de liberdade, 2 fases no equilíbrio, 2 graus de liberdade, e 3 fases no equilíbrio, 1 grau de liberdade. Esses graus de liberdade possíveis são composição, pressão e temperatura. Mas nós podemos escolher, para esse sistema de 2 componentes, trabalhar a pressão constante. Aqui está indicado com a seta azul, menos 1, que indica que a pressão já foi escolhida. Isso está indicado também no símbolo V'. Dessa forma, então, a variança restante é 3 menos o número de fases. Sendo assim, quando temos uma fase,
restam 2 graus de liberdade. Quando temos duas fases, apenas 1 grau de liberdade. Quando temos 3 fases no equilíbrio, o sistema é invariante. E então poderemos construir um diagrama a pressão constante, onde seus eixos serão composição e temperatura. Nós já estudamos na aula anterior 2 casos para sistemas binários de fases condensadas. O primeiro caso que estudamos eram sólidos que formam solução sólida, chamados sistemas isomorfos. O segundo caso que estudamos é sólidos que não formam solução sólida. E desses tipos de sistemas, estudamos o caso no qual não se forma composto intermediário. Lembrando o formato dos diagramas de fases, este é um sistema onde é formada solução sólida, ou seja, um sistema isomorfo, um sistema clássico, é o do cobre e níquel, onde nós vemos que na parte inferior, a temperaturas menores, a fase estável é a solução sólida, na parte superior, a temperaturas maiores, a fase estável é o líquido. E temos uma região bifásica, onde temos simultaneamente a fases sólida e líquido. E estudamos também o caso de sistemas que não formam solução sólida, são sistemas com eutérico e sem composto intermediário. Mostramos o diagrama típico do cádmio e do bismuto, e também o diagrama da esfena e da anortita. E nesses diagramas nós temos uma região, que aqui está indicada com o número 1, onde temos apenas uma fase, a fase líquida, uma região aqui indicada com o número 2, onde temos 2 fases, uma fase líquida e um sólido puro, no caso desta figura, o cádmio. Uma região 3, onde temos também 2 fases, uma fase líquida e um sólido puro, no caso, o bismuto. E a região 4, onde temos 2 fases, que são cádmio puro e bismuto puro. Ambos sólidos, 2 sólidos, 100% puros, 2 fases. E temos este ponto, é o ponto eutérico, onde coexistem 3 fases no equilíbrio. O líquido eutérico, que no caso deste sistema tem a composição 61,5% a 144 graus centígrados, e temos, junto a esse líquido eutérico, cádmio sólido e bismuto sólido. Então, hoje estudaremos o caso com formação de composto intermediário, e eu peço a vocês que comparem a figura sem composto intermediário com a figura com composto intermediário e tentem verificar quais são as semelhanças e quais são as diferenças. Para entender melhor esse tipo de sistemas, vamos estudar com detalhe o sistema da nefelina e da sílica. Esse diagrama de fases foi retirado do livro Interpretação de Diagramas de Fase de Interesse Geológico, de Britaldo Rodrigues e Manuel Bravo, onde vocês podem encontrar outros diagramas de interesse geológico, além desse que estaremos explicando na aula de hoje. Então, aqui temos novamente o diagrama, onde observamos no eixo vertical a temperatura, em graus centígrados, e no eixo horizontal as concentrações. Vejam que são concentrações percentuais, de 0% até 100%, que do lado direito está a sílica e do lado esquerdo está a nefelina. Esses são os dois
componentes desse sistema, é o sistema sílica nefelina ou nefelina sílica. Porém, esse sistema, quando se encontra na fase líquida, forma o composto intermediário albita. Se vocês olham com cuidado para as fórmulas químicas destes compostos, vocês percebem que efetivamente a albita se forma pela reação química da nefelina com a sílica. Vejam que essa figura não está feita em frações molares, está feita em percentuais de massa. Aqui, na figura, diz que esse sistema tem fusão congruente. O que significa isso? Significa que o composto intermediário, ou seja, albite ou albita, funde dando um líquido da mesma composição do sólido que lhe deu origem. Então, se nós nos encontramos exatamente nesta concentração, para esta condição do sistema, teremos inicialmente o sólido, os cristais de albita, e nesta temperatura que estou indicando aqui, teremos a mudança de fase a temperatura constante de albita sólida para albita líquida. Esta temperatura aqui, um pouco inferior a 1.300 graus centígrados, essa temperatura de fusão da nefelina pura. E esta temperatura aqui, superior a 1.700 graus centígrados, essa temperatura de fusão da sílica pura. Para entender melhor esse sistema, nós vamos analisar um caso específico, e esse caso de um sistema que tem uma massa total de 100 quilogramas, sendo que tem uma composição de 80% em massa de sílica, ou seja, esse sistema tem 80 quilogramas de sílica e 20 quilogramas de nefelina, ou outro componente do sistema. Então, vamos localizar esse sistema no diagrama. Ele se encontra aqui. A massa inicial de 80% de sílica. Vejam que nós começamos a ler no extremo do lado esquerdo. 0%, 30%, 70%, 80%. Aqui, 100% de sílica. Se esse sistema estiver na fase líquida, ou seja, a uma temperatura superior à temperatura esta, ou seja, acima da linha líquidos, irão reagir a nefelina e a sílica. E, na verdade, no sistema, nós teremos albita e sílica. Por isso está marcado aqui em verde albita e sílica, porque são os dois compostos químicos que nós teremos no sistema após ter acontecido a reação química. E nós temos que nos focar em olhar essa parte do diagrama. Observem a escala da parte do diagrama que nós estamos olhando. Essa escala começa aqui, aproximadamente em 45, e vai até 100% de sílica. Então, a primeira pergunta é: que compostos temos? Essa pergunta nós já acabamos de responder. Nós temos albita e sílica. Como nós sabemos que temos albita e sílica? Porque o ponto em estudo, 80 quilogramas, se encontra à direita da divisória entre o composto, que é dada pelo composto intermediário. Então, se encontra à direita da indicação do composto intermediário. Em que quantidades nós não conseguimos
ler diretamente da escala, pelo fato de que a escala começa aí em 45. Então, nós teremos que fazer ou uma transformação de escala ou uma conta considerando essa estequiometria. Então, a forma mais fácil de fazer isso, sem ter que mudar a escala, é observar a estequiometria do sistema. Nós vamos a considerar aproximadamente que este número es 45. Él en realidad no es exactamente 45, es 45,13, mas para facilitarnos las contas vamos a considerar el número 45. Entonces, ¿cuál es esta geometría da reação, considerando que el compuesto intermediario se encuentra en 45? Es la siguiente: 45 kilogramas de sílica reagem con a nefelina. ¿Con cuánta? Con 55. ¿Por qué? Porque 100, que es o total menos 45, da 55. Mas nós não temos a quantidade estequiométrica. O sistema que nós estamos estudando tem 80% de sílica e, no caso do exemplo de 100 kg, 80 kg de sílica. Dessa forma, então, nós temos 80 kg de sílica e 20 kg de nefelina no início. Quando o sistema é fundido e chega a estar na fase líquida, ele vai reagir e vai formar o quê? Vai formar albita. Em quanta quantidade? Nós podemos fazer a conta. Se 55 kg de nefelina reagem com 45 kg de sílica e formam 100 kg de albite, a quantidade que nós temos, que são apenas 20 quilos de nefelina, reagem com 20 vezes 45 dividido 55, ou seja, fazemos uma regra de 3 para fazer essa conta de quanta sílica reage com os 20 quilogramos de nefelina. Prestem atenção que nós não podemos fazer a conta com a sílica, porque a sílica é o composto químico que se encontra em excesso. Sendo assim, então, se formam 36,4 kg de albita. De onde saiu esse número 36,4? De somar os 20 kg de nefelina que reagiram com as 16,4 kg de sílica que reagiram. Mais uma vez, lembrem que estamos trabalhando com massas e as massas devem ser somadas. Então, como tínhamos sílica em excesso, sobrou sílica. O sistema tem albita e sílica que sobrou. Quanta sílica sobrou? Nós tínhamos originalmente 80, reagiram 16,4, então sobraram 63,6 kg de sílica. Nós poderíamos ter obtido este número, 63,6, também diminuindo 100 menos 36,4. As duas contas têm que dar exatamente o mesmo. Então, em resumo, nós agora temos um sistema que tem 36,4 kg de albita e 63,6 kg de sílica, que foi colocado aqui, substituindo o recadinho anterior que nós tínhamos dizendo que era 80 kg de sílica e 20 de nefelina. Ou seja, nós vamos trabalhar a partir de agora com esse sistema que tem albita e sílica e vamos analisar ele. Vamos considerar inicialmente o sistema A1, indicado pela seta azul, ou seja, um sistema que para essa composição
se encontra todo acima da linha líquido, já se encontra tudo no estado líquido. Então, nessas condições, nós podemos dizer que todo o sistema está na fase líquida, ou seja, temos 100 quilogramas ao total na fase líquida, das quais 36,4 são albita e 63,6 quilogramas são sílica, ou em percentuais, 36,4% de albita e 63,6% de sílica. Temos apenas uma fase, a fase líquida, e temos 2 graus de liberdade quando a pressão é constante. A partir de aí, nós começamos a resfriar o sistema até chegar exatamente ao ponto A2, o ponto que se encontra na linha líquidos. E nesse instante começa a cristalização primária. E aí nós precisamos olhar a figura novamente com mais detalhe. Vejam que nós temos aqui o composto intermediário, albita, e aqui temos um ponto eutético. Esse ponto eutético corresponde a um ponto invariante do sistema, ou seja, nesse ponto o sistema é invariante e ele tem 3 fases. Uma fase líquida que tem exatamente essa composição que posteriormente iremos calcular, tem albita sólida e sílica sólida. Então, o sistema que nos está interessando, que nós estamos estudando, está à direita do ponto eutético. Portanto, o composto que se forma quando chegamos à linha líquidos é o composto que está à direita do eutético, ou seja, a sílica tridimita. Então, nesse ponto, nós temos o primeiro cristal de sílica, que se chama cristal primário, e um líquido. Como a massa desse cristal é muito pequena, a massa do líquido é praticamente o total e a composição da solução está dada pelo ponto, né, A2, que corresponde a esta composição que já foi calculada, a composição do sistema original. Essa composição era 36,4 kg de albite e 63,6 kg de sílica, aproximadamente na fase líquida, e digo aproximadamente porque estamos desconsiderando a massa do primeiro cristal. Porém, não podemos esquecer que essa fase sólida existe, ou seja, nós temos 2 fases, mesmo que a massa de uma delas seja desprezível. Vamos agora analisar uma temperatura menor. Nós continuamos resfriando o sistema e chegamos a esta temperatura 3, que corresponde exatamente à temperatura de 1200 graus centígrados. Então, o sistema se encontra nesta condição A3. O que temos nessa condição? Nós temos um líquido com esta composição dada por este ponto azul e que eu chamei de A3'. Temos um sólido que é sílica 100% pura. Ou seja, a esta temperatura nós temos 2 fases, a fase sólida em equilíbrio com a fase líquida. A composição do sólido é 100% pura e a composição do líquido é uma composição que nós estamos chamando genericamente de A3' e que teremos que calcular. Cuidado que a composição não é 70% de sílica, porque, vamos lembrar mais uma vez,
que a nossa escala começa aqui em 45. Aqui, então, está indicada com estas setas duplas as quantidades de líquido e de sólido que o sistema tem e que nós vamos calcular daqui a pouquinho usando a regra da alavanca. Atenção com escala, mais uma vez, atenção com a escala, não é uma solução com 70% de sílica. Já vamos fazer a conta agora. Aqui tem um pequeno resumo para a hora do estudo, né? O sistema tem cristais de sílica, mas não, agora não é um, são muitos. E tem esse líquido. Continuamos tendo duas fases no equilíbrio. E, portanto, temos, como a pressão é constante, um grau de liberdade. Vamos olhar, então, agora o que a figura mostra. A figura mostra o ponto do sólido em 100, o ponto do líquido na escala de 70, mesmo que não podemos considerar essa escala para ler a composição do líquido, mas podemos utilizar essa escala para calcular as quantidades de líquido e de sólido que nós temos, que é isso que vamos fazer agora. Então, como calculamos a quantidade de cada fase? Usando a regra da alavanca, como já tínhamos usado em aula anterior. Então, a massa do líquido vezes esta quantidade, 70 menos 80, é igual a massa do sólido vezes esta quantidade, 80 menos 100. Vamos lembrar que estes números sempre têm que ser tomados em valores absolutos, ou seja, na verdade é 10 vezes a massa do líquido igual a 20 vezes a massa do sólido. Então, a massa do líquido é o dobro da massa do sólido. Isso está mostrado aqui na figura. Como falamos no slide anterior, estas quantidades, estas linhas pretas, essas setas pretas, indicam a proporção que temos de sólido e de líquido. Esta linha menorzinha es proporcional a masa do sólido que está de este lado. Y esta línea mayor es proporcional a masa do líquido. Gráficamente ya se ve que es aproximadamente esto, gráficamente, y ao fazer a conta exactamente, massa do líquido igual a 2 veces a massa do sólido. Considerando o balanço de massas, que a massa do líquido mais a massa do sólido é igual a 100, sustituindo a massa do líquido por 2 vezes a massa do sólido, nós conseguimos chegar a que a massa do sólido é 100, ou seja, o total dividido 3. Este número 3 saiu de 2 mais 1. Significa, então, que temos 33,3 quilogramas de sílica, ou seja, cristais sólidos. O líquido, então, é tudo outro que não está sólido. 100 menos 33,3. Ou seja, esse sistema tem um líquido com uma massa de 66,7 quilogramas. Esse líquido tem sílica e tem albita. Então, vamos tentar raciocinar quanto tem de cada um.
Lembrando, como fue calculado en el slide anterior, que son 66,7 kilogramos no líquido, 33,3 kilogramos no sólido. Mas albita no cristalizó. Entonces, es toda albita, que son 36,4 kilogramos, conforme nos habíamos calculado inicialmente para el sistema. Toda esa albita está no líquido, certo? Então, desses 66,7 kilogramos de líquido, temos toda a albita y el restante sílica. ¿De dónde sale ese número? 30,3. 30,3 es 66,7 menos 36,4. Certo? Muito bom. Nós também podemos fazer essa conta de outra forma. Olhar que tínhamos originalmente, após ter acontecido a reação, 63,6 kilogramos de sílica e 33,3 passaram para o sólido, cristalizaram. Então, 63,6 menos 33,3 é também 30,3. Eu posso fazer a conta das duas formas e dará, obviamente, o mesmo resultado. Vamos então a tentar calcular cuáles son los porcientos de albita y de sílica en ese sistema. Si el total do líquido es 66,7, entonces el porciento de albita es a cantidad de albita dividido 66,7 veces 100, que da 54,6. Y el porcentual de sílica es 30,3, o sea, la cantidad de sílica dividido total de líquido veces 100, que da 45,4. Entonces, este número que en la escala original nos leemos como 70 es, na verdade, 45,4 na nossa nova escala, que comienza aquí en 45% de sílica. Y este número que en la escala original nos estábamos leyendo como 80 es, na verdade, 63,6, y ese número salió cuando nos calculamos a cantidad de albita formada y de sílica que sobrou. Muito bom. Vamos analisar agora o ponto eutético, ou seja, continuamos resfriando o sistema até chegar à temperatura do ponto eutético. Esta temperatura que está marcada aqui. En ese instante que nos llegamos na temperatura do ponto eutético, inicia a cristalização secundária, ou seja, inicia a cristalização de albita. Lembrar que o sistema tem albita e sílica. E nesse instante em que aparece a terceira fase, os graus de liberdade do sistema são zero, ou seja, é um sistema invariante. Isso significa que albita e sílica continuarão a cristalizar a temperatura constante até desaparecer a última gota de líquido. Enquanto tiver 3 fases, a temperatura não irá mudar. O sistema será invariante. No primeiro instante, teremos uma dada quantidade de cristais de sílica, uma quantidade maior que a que foi calculada para o sistema 3. Teremos uma quantidade de líquido, uma quantidade menor que a que calculamos para o sistema 3, e apenas um cristalzinho de albita. E a partir de aí irão se formando mais cristais de albita, mais cristais de sílica, até chegar à última gotinha de líquido eutético. Nós poderíamos fazer uma conta para saber qual é a quantidade de sílica que se formou nesse instante que o sistema
atingiu a temperatura do ponto eutético. Isso seria a máxima quantidade de sílica que poderia ser obtida como cristais, tridimita, antes de começar a cristalizar albita. Nós fazemos isso fazendo a regra da alavanca na temperatura do ponto eutético. Na verdade, deveria ser um pouquinho acima, mas vamos fazer, para simplificar nossa conta, na temperatura do ponto eutético. Então, a massa do líquido, 80 menos 63, o número 63, nós vamos ler da figura, isso que estamos lendo na figura, igual a massa do sólido, 100 menos 80. Vamos lembrar que para aplicar a regra da alavanca, nós sim podemos ler a escala original, porque a regra da alavanca está baseada na relação entre a massa do líquido e a massa do sólido, e essa relação é independente da escala que eu esteja usando e está dada pela relação destas duas quantidades aqui. Resolvendo essa conta, então, 17 vezes a massa do líquido é igual a 20 vezes a massa do sólido. A massa do líquido é 1,18 vezes a massa do sólido. E, novamente, somamos massa de líquida mais massa do sólido e substituímos massa do líquido por 1,18 massa do sólido. Dessa forma, então, somando 1,18 mais 1 dá 2,18. Então, a massa do sólido é 100 dividido 2,18. Ou seja, 45,9 quilogramas de sílica se formaram, nesse momento, até esse momento, quando atingimos a temperatura do ponto eutético, teremos no sistema 45,9 quilogramas de sílica. O líquido será todo o restante, 54,1 quilogramas. Nesse instante em que se atinge a temperatura do ponto eutético, temos essa quantidade de líquido. Vamos lembrar que um pouquinho depois teremos uma quantidade menor de líquido, porque a albita e a sílica irão continuar a cristalização. E já não teremos apenas um cristal de albita, teremos muitos cristais. E não teremos apenas 45,9 quilogramas de sílica, teremos mais ainda. Porém, nesse instante, quando se atinge a temperatura do ponto eutético, temos essa condição. E então, se não considerarmos a massa de albita cristalizada, podemos dizer que aproximadamente o líquido tem toda a albita, 36,4 quilogramas. Então, esse líquido teria 36,4 quilogramas de albita e o restante sílica. Este número 17,7 saiu de 54,1 menos 36,4. Se novamente fazemos a porcentagem de albita, 36,4 dividido o total de líquido vezes 100, dá que temos 67% de albita e 33% do líquido, da sílica no líquido. Então, fazendo um resumo, o líquido eutético tem 67% de albita e 33% de sílica. E terá essa composição no instante em que se atinge a temperatura do eutético e depois, até a última gotinha, esses percentuais, 67% e 33%, se mantêm. O que não se mantém é as quantidades, porque cada vez teremos menos líquido. Então, aqui vocês têm a composição do líquido eutético, que está indicada aqui na figura. 33% corresponde ao ponto eutético, 33% de sílica, porque o que temos
o fundo de escala do lado direito é sílica. Insisto, essa composição de líquido eutético se mantém até a última gota de líquido. Então, na aula de hoje, estudamos isso, como se interpreta esse tipo de diagramas, se é possível ou não separar os componentes por recristalização, se os componentes que formam o composto intermediário se reagem na fase líquida, na sólida ou em ambas. Lembrem que falamos que reagem na fase líquida. Não posso ter os três compostos simultaneamente. Eu só posso ter nefelina pura, se estou aqui, albita pura, se estou aqui, sílica pura, se estou aqui. Ou posso ter dois. Se estou à direita da albita, terei albita e sílica. E se estou à esquerda, terei nefelina e albita. Em nenhum momento tenho os três compostos simultaneamente. Como posso calcular quanto composto intermediário foi formado? Fazendo a estequiometria da reação, como fizemos no início, quando começamos a analisar essa figura. E como posso saber a composição da solução? Há várias formas de fazer isso, mas uma forma bastante prática é calcular quanto líquido e quanto sólido temos usando a regra da alavanca e lembrar que tem um dos compostos que ainda não começou a cristalizar e se encontra todo na fase líquida. Então, vamos a situar nossa aula entre a aula da semana passada e a próxima aula. Nós, na semana passada, como já falamos, tínhamos estudado sistema binário, que forma solução sólida e que não forma solução sólida, ou seja, com eutérico, mas sem composto intermediário. E hoje estudamos com composto intermediário. Na próxima aula, além de fazer exercícios dos sistemas que temos estudado hoje, nós estudaremos estes dois sistemas que são muito interessantes: a liga chumbo-estanho e o sistema ferro-carbeto de ferro, que tem um interesse muito grande na área de ciência de materiais. Estes sistemas se caracterizam pelo seguinte: em uma faixa de concentrações, e aqui, por exemplo, nesta faixa e nesta aqui, o sistema forma uma solução sólida. E em outra faixa de concentrações, o sistema não forma solução sólida. Isso então fica para estudar na próxima aula, junto com alguns exercícios. Vocês têm bastante material para estudar. Esta aula já tinha sido gravada e estava nesse link do YouTube, e eu estou gravando de novo e vou colocar em um novo link do YouTube que vou enviar para vocês. E nestes três links de YouTube, vocês têm exercícios resolvidos. En esta aula, vocês têm sistemas que correspondem à aula 1 do módulo 3. En estes outros dois arquivos, nós temos sistemas que correspondem ao que estudamos hoje. Este de aqui é o sistema nefelina sílica, ou seja, o que acabamos de estudar, mas em outros intervalos de concentração, ou seja, em outras áreas da figura. E estes slides de aqui, este arquivo de aqui é bastante interessante, porque refaz as contas para um sistema simplificado, um sistema hipotético, onde as linhas, no lugar de ser curvas, são linhas retas, e o sistema é bastante simples. Então, eu sugiro que vocês usem para estudar estes materiais de estudo destes três arquivos que estão explicados no YouTube. Aí vocês têm todas as explicações
desses sistemas. Além disso, ao final deste arquivo que eu estou enviando para vocês, vocês têm mais exercícios, né? Esses exercícios vocês vão fazer em casa e na aula próxima vão tirar as dúvidas que vocês têm sobre esses exercícios que estão neste arquivo e também sobre estes três que eu estou mostrando aqui e que recomendo a vocês como material de estudo. Muito obrigada a vocês e bons estudos para todos vocês.